Olá, meus irmãos, graça e paz. Este é a mensagem, um pedacinho do Maná dos Céus. Aquela série de mensagem, oração. Hoje eu quero responder a seguinte interrogação: como posso ter minha oração respondida por Deus? Muitas pessoas têm dúvidas se estão orando corretamente, se a sua oração está agradando a Deus ou não. Então eu quero responder essa interrogação. Para isso eu vou usar um versículo que se encontra no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14, até o versículo 15. Apóstolo João, o apóstolo do amor, ele escreve assim: E este é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Muito bem. Com base nessa passagem, eu estarei tecendo um breve comentário, respondendo essa interrogação: como posso ter minhas orações respondidas por Deus? Muitas pessoas acham que a oração respondida é quando Deus concede aquilo que lhe foi pedido. Quando Deus concede aquilo que você pediu em uma oração a Ele. Então muitas pessoas acham que a oração respondida é quando Deus concede o que foi pedido. Então, existem muitas pessoas que em seu coração, eles acreditam que oferece seus melhores pedidos em oração a Deus. Mas muitas vezes, esse pedido não é concedido. Geralmente se entende que a oração não foi respondida quando esse pedido não é concedido. Contudo, isto não é correto. Entendimento em relação à oração, precisamos compreender que muitas vezes até mesmo a resposta de Deus, de forma negativa, é uma resposta que nos irá muitas vezes trazer benefício futuro. O não de Deus pode ser um sim, porque muitas vezes pedimos de uma maneira errada. Então Deus responde, Ele responde cada oração. Cada oração que a Ele é elevado em nome do Senhor Jesus, Ele responde. Mas pode responder de uma forma positiva, te concedendo logo de imediato aquilo que você pediu. Ou pode responder de uma forma negativa, onde essa oração não é entregue a você aquilo que você está pedindo. Mas isso não quer dizer que Deus está falando não para você. O que devemos nos lembrar é que às vezes Deus responde não ou espere. Deus somente promete conceder o que pedimos em oração quando pedimos de acordo à sua vontade. Em 1 João, capítulo 5, verso 14, nós vemos que se nós pedirmos segundo a sua vontade, então temos que ter certeza que Ele já nos ouviu as nossas orações. Ele nos diz, e esta é a confiança que temos nele,
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, então sabemos que alcançamos a petição que lhe fizemos. Então, o que significa é que devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Orar de acordo com a vontade de Deus é orar por coisas que honrem e glorifiquem a Deus. Ou orar por coisas que a Bíblia claramente revela serem a vontade de Deus. Que a Bíblia já revela que é o nosso direito. Se é nosso direito, então podemos orar e assumir aquilo que é de direito a cada um de nós. Se orarmos por coisas que não honram a Deus, ou que não seja da vontade de Deus para a nossa vida, Deus ele não nos dará. Ele não irá conceder os nossos pedidos. Como podemos saber então qual é a vontade de Deus? Como saber se estamos orando de acordo com a vontade de Deus? Deus ele promete nos dar sabedoria quando por ela pedimos. Então pedir sabedoria a Deus é estar de acordo com a sua vontade. Em Tiago, capítulo 1, o versículo 5 até o versículo 8 está escrito assim: Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todo dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dado. O versículo 6 diz: Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Então, aqui nós vemos algo que a palavra nos afirma, que se nós pedirmos a Deus sabedoria, então é sabedoria que Ele vai nos conceder. Mas essa sabedoria será concedida mediante a oração feita por meio de fé. Deus, Ele só conhece a voz da fé. Então, o que significa orar de acordo com a vontade de Deus? É quando nós sabemos que a Bíblia nos revela que podemos só pedir. Se a Bíblia nos revela que podemos pedir sabedoria, então Deus promete nos dar a sabedoria, quando por ela pedimos. Ele diz que se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente, e que não lancem o rosto a ser-lhe-á dado. Então nós precisamos ter essa compreensão bíblica de que podemos pedir muitas coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, orar pela nação. A Bíblia diz: orai pelas vossas nações. Orai por Israel. Orai pela vossa pátria. Orai um pelo outro. A Bíblia diz assim, que devemos amar o nosso próximo. Então tudo isso é bíblico. E quando nós fazemos a oração da fé, temos que ter
ciência de que a nossa oração, ela está conforme a Bíblia diz, que está sobre a vontade de Deus, que a vontade de Deus irá se realizar em nossa vida. Quanto mais entendermos, então, a palavra de Deus, melhor saberemos o que pedir. Quanto mais soubermos o que pedir em nossa oração, mais efetiva será a nossa vida de oração. Então, podemos fazer a oração da fé, quando a Bíblia diz que devemos orar pelos doentes, devemos orar pelas pessoas aflitas, pelas pessoas oprimidas, orar que Deus envie missionário. Tudo isso está conforme a vontade de Deus. Mas nós nunca devemos esquecer que devemos fazer a oração mediante a fé. Então eu acredito que, como hoje é sábado, eu quero não me estender muito nesse estudo. Então eu quero simplesmente orar agora, pedir a graça de Deus. Eu convido vocês a orar, a entrar na presença do Eterno. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, mais uma vez, Pai, entrando em Tua presença, para glorificar Teu nome, para exaltar a Ti. O Senhor que é digno de toda honra, todo louvor. É a Ti, Pai, que elevo meus pensamentos, que elevo a minha voz, crendo na Tua misericórdia, na Tua benignidade. Eu intercedo, Pai, pela minha família, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelas minhas netas, pelos meus genros. Eu intercedo, Deus, pela minha vizinhança, pelos meus parentescos, pelos parentescos da minha família, da minha esposa. Eu intercedo, Pai, pelo meu bairro, pelas pessoas que habitam nesta região, pelo estado do Mato Grosso do Sul, pela capital onde eu habito, Campo Grande. Eu peço, Deus, Tua graça, Teu poder, a unção que despedaça todo jugo. Eu oro, Deus, pelas pessoas oprimidas, pelas pessoas angustiadas, pelas pessoas que estão no leito de dor, por pessoas, ó Pai, que estão precisando de um medicamento, fazendo muitas vezes tratamento intensivo, Pai. Eu clamo, Deus, pedindo, vem em socorro dessas pessoas aflitas, vem em socorro dessas pessoas enfermas, vem em socorro, Pai, daqueles que estão acamados. Arranca, Senhor, toda a dor, repreende a molestia, repreende a enfermidade, repreende o espírito causador da doença. Traga paz ao coração do Teu servo, traga paz ao coração da Tua serva. É isso que eu te peço, Pai. E te agradeço, glorificando o Teu nome, dizendo muito obrigado. Em o nome do Senhor Jesus, eu encerro esta oração, dizendo, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Uma noite de paz para todos em Cristo Jesus.